noite, irmãos. Graças e paz do Senhor Jesus. Prazer estar com vocês nessa noite. Uma grande alegria. Espero que todos estejam muito bem, debaixo da graça, da proteção do nosso Deus. Uma alegria mesmo estar com vocês. E nós vamos passar alguns minutos juntos. E nosso intuito hoje é nós estarmos falando sobre um texto bastante interessante que está em 1 Samuel, seu capítulo 1, versículo de 1 até 28. Eu tenho certeza que você vai lembrar muito desse texto. E nós vamos começar nosso momento aqui de estudo com uma oração e depois nós estaremos cantando um cântico que eu tenho certeza que você vai gostar. Ok? Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e pedir para que Ele nos abençoe nesta noite. Baixe sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai Celestial. Muito obrigado, Pai querido, por esta noite que o Senhor nos dá. Pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de abrirmos a sua palavra, Pai, temos momentos de reflexão com ela. Permita, ó Deus, que ela transforme nosso coração, a nossa vida. Permita, ó Deus, que ela possa mudar o nosso caráter, o nosso ser. Abençoa, Deus, as nossas famílias. Abençoa, Deus, o nosso trabalho, tudo aquilo que temos. E tudo, Deus, é fruto das tuas bênçãos em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por tudo. Abençoa os nossos lares. Abençoa, Pai, as nossas famílias. Guarda, ó Deus, e protege, Pai, os nossos familiares. Abençoa também, ó Deus, aqueles que estão doentes, enfermos. Pedimos a tua restauração sobre cada um. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós louvamos, Pai, com perdão dos nossos pecados e fazemos com alegria no nosso coração. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, até daqui a pouco vamos cantar uma canção e depois nós voltamos aqui com o estudo da uma palavra para esta noite, ok? Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Bom, irmãos, nós louvamos, cantamos a Deus, nós oramos e agora nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Então abre aí, primeiro a Samuel, capítulo 1, de 1 até 8, nós estaremos fazendo essa leitura, tá? E depois, em caso, você complementa aí até o final, que é 28, ok? Muito bem, então versículo 1 até 28. Diz o seguinte, a palavra de Deus, minha versão é a NVT, nova versão transformadora, tá? Havia um homem chamado Eucana,
que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porção de carne à sua esposa, Penina, e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Convido você em casa, você lê o complemento até o versículo 28, para que seja compreendido muito bem esse texto aqui. Mas nós vamos tirar lições importantes desses versículos que nós acabamos de ler. Muito bem. O texto fala de uma mulher que tinha um sonho. Veja, sonhar é viver. Quem desistiu de sonhar, ele desistiu também de viver. Essa mulher chamava-se Ana. Viveu nos turbulentos dias conhecidos como o período dos juízes. Logo depois da conquista da terra prometida sob a liderança de Josué. Israel viveu o tempo mais instável da sua história. Ela viveu já no final desse período. O sacerdote Eli acumulava a função de juiz e estava muito velho. Seus filhos, Hofni e Finéias, eram sacerdotes, porém, eles não levavam Deus a sério, profanando o culto e zombando dele. Além disso, os filhos de Eli eram adúlteros e filhos de Belial. Eles cresceram sem disciplina, se tornaram repreensíveis. Ana viveu nesse tempo de liderança religiosa frágil. E é nesse contexto de apostasia religiosa, quando o culto a Deus está sendo profanado, que Ana coloca diante de Deus a sua causa, o seu sonho. Ela era uma pessoa piedosa, que amava a Deus, casado com Eucana, porém havia um grande vazio em seu coração. Ela não tinha filhos, ela queria ser mãe, porém ela era estéril, seu ventre era um deserto. Na cultura judaica, a esterilidade era uma maldição, uma vergonha. Com isso, caminhavam juntos com ela a tristeza e também a depressão. Ela, porém, não entregou os pontos. Ela não se conformou de uma forma pacífica com a situação. Ela reagiu e lutou com galardia pelo seu Senhor. E aqui cabem algumas perguntas. Por que Ana era estéril? Por que seu sonho de ser mãe estava sendo adiado? Por que foi vítima por uma doença incurável que carregava um profundo peso de ostracismo social? A doença de Ana não tinha a ver com maldição hereditária, nem com pecado escondido, muito menos com o demônio. O texto bíblico é claro em afirmar que o próprio Deus a deixou estéril e que o próprio Senhor cerrou a sua madre. Deus mesmo adiou seu sonho. A mão de Deus está presente como protagonista dessa história de dor e lágrimas. Mas por quê? Se Deus é bom, e Ele é, se Deus tem o melhor para nós, e Ele sempre tem, por que Ele adia os nossos sonhos? E os nossos sonhos mais legítimos? Porque às vezes Ele é o próprio agente dessas situações amargas. Bem, Deus, Ele não é sádico. Ele não tem prazer em ver os seus filhos sofrendo. Vamos deixar isso aqui muito bem claro para nós. Deus nunca dá pedra quando seus filhos pedem pão. E um texto interessante está em Lucas, seu capítulo 11, versículo 11 também. Mas então por que Ele adia a realização dos nossos sonhos? Muitas vezes a gente se pergunta isso. Por que os nossos sonhos são adiados?
Talvez esse seja o grande dilema da nossa alma, ver os nossos sonhos sendo arrastados na correnteza do tempo. Como Ana, você tem projetos claros, sonhos legítimos, mas eles não se concretizam. Você luta, mas não vê os seus desejos cumpridos. A Bíblia diz que a esperança que se adia adoece o coração. Está lá em Provérbios, seu capítulo 13, versículo 12. Talvez você esteja cansado de esperar. Como Ana, talvez você esteja entrando em um processo de depressão. É a batalha do vestibular que foi perdida tantas vezes. O projeto de casamento que se adia. O sonho de ver os filhos consagrados a Deus. E assim sucessivamente. Porém, não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Temos plena convicção de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. O apóstolo Paulo, ele foi perseguido em Damasco. Ele foi rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Belém, chamado de tagarela em Atenas, impostor em Corinto, enfrentando férias em Éfeso, preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, naufrágio em Roma. Ele foi picado por uma víbora em Malta, chegando algemado em Roma. Mas ele disse para todos os crentes de lá que todas essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho, que está em Filipenses, seu capítulo 1, versículo 12. Porque Paulo estava preso em Roma, escreveu as cartas a Efésios, Filipenses, Colossenses e também a Filemão. Não somos guiados por um destino cego, não somos jogados de um lado para o outro devido às circunstâncias. A nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Ele está no controle de toda a história da humanidade. A questão é por que Deus adia a realização dos nossos sonhos. Talvez você já tenha feito essa pergunta alguma vez na sua vida. Nós vamos ver aqui 5 pontos básicos que nos permite a gente compreender um pouco porque muitas vezes Deus faz isso. O primeiro ponto aqui é Deus faz isso para que compreendamos que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Os problemas nos aproximam de Deus. E é no vale que olhamos com mais intensidade para as alturas. É na crise que recorremos com mais pressa a Deus. É nessas horas que aprendemos a profunda lição de que Deus adia nossos sonhos, para que o coloquemos em primeiro lugar em nossa vida. A intimidade com Deus é a maior necessidade nossa. Estar com Deus é a maior prioridade da nossa agenda. Os problemas não vêm para nos afastar de Deus, mas para levar à presença divina. Deus, queridos, Ele adia a realização dos nossos sonhos para nos manter perto dEle e nos ensinar que o nosso tudo sem Ele, na verdade, nada. Sonhos não realizados, desejos não satisfeitos, em geral nos levam à presença do Eterno, do Altíssimo. O sofrimento não é um fim em si mesmo, ele é pedagógico, tem um propósito positivo. As tribulações produzem perseverança, e a perseverança deságua na profunda experiência com Deus. Um texto que você pode ler em casa é Romanos, seu capítulo 5, versículo de 3 até 5. E aqui a gente vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é que para que entendemos que tanto o ordinário como o extraordinário são presentes de Deus. Perceba aí, quando Samuel nasceu, Ana o viu como um milagre de Deus. Ela sabia que a sua gravidez não havia sido normal. Samuel era fruto de uma intervenção sobrenatural e extraordinária de Deus em sua vida. Ana sabia que Samuel era fruto de respostas da sua oração. E você vai ver isso em 1 Samuel, seu capítulo 1, versículo 27. Precisamos ter claro em nossa mente que tanto o ordinário quanto o extraordinário são bênçãos procedentes do Senhor. Às vezes só interpretamos como um milagre o fato de uma pessoa sofrer um acidente grave e sair ileso. Mas não paramos para agradecer a Deus o fato de sairmos de casa todos os dias e voltarmos em segurança. Veja, você tem visto a bondade
a bondade providencial de Deus nessas tipos de circunstâncias, na sua vida, nas coisas ordinárias. Já corremos o risco de achar que o que somos e temos é fruto de nossa inteligência, nosso esforço, nosso trabalho. E deixamos por isso de tributar glória devida a Deus por essas bênçãos. Ana se apresentou ali e disse: eu orava por esse menino e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Você vai encontrar isso em 1 Samuel, seu capítulo 1, versículo 27. E aqui nós passamos para o terceiro ponto. É para que tenhamos a disposição de consagrar a Deus o melhor que temos. Ana devolveu a Deus o filho que recebera de Deus. Ela fez o voto e cumpriu esse voto. Se não fosse o entendimento de que tudo é de Deus, vem de Deus e deve ser consagrado de volta a Deus, Samuel teria sido o centro da vida de Ana. Não fosse essa visão de Ana, Samuel teria sido um ídolo em sua vida. A vida de Ana teria gravitado ao redor da pessoa de Samuel. Muitas vezes transformam as bênçãos de Deus em ídolos. Muitas pessoas fazem isso. Prosperam e colocam seu coração na riqueza, deixando Deus de lado. Fazendo do dinheiro um ídolo. Vivem como escravos de Mamon. Vivem para ele e morrem para ele. Quantos filhos têm a coragem de consagrar? Quantos pais, né? Eles têm coragem de consagrar os seus filhos a Deus, ao exemplo que fez Ana. Essa extraordinária mulher, ela compreendeu que o sentido maior da vida do seu filho era realizar os planos de Deus e não os seus próprios sonhos. Ela não buscou transferir para Samuel a compensação de suas frustrações do passado. Ela criou Samuel para o Senhor. Nesse sentido, precisamos compreender que tudo o que somos e temos feito de Deus é de Deus e deve ser devolvido para Ele. A vida que temos é Deus. A família que nós temos é de Deus. A casa que moramos é de Deus. O trabalho que temos é de Deus. Os filhos que temos são de Deus. Tudo, enfim, pertence a Deus. Devemos colocar no altar de Deus o melhor daquilo que Ele nos tem dado. Veja, no século XIX, nasceu o filho caçula entre 9 irmãos, de uma família piedosa nos Estados Unidos. Aquele menino chamava-se Archibald Green Summerton, o missionário pioneiro do presbiterianismo no Brasil. Seu pai, William Summerton, foi presbítero, médico e deputado federal por 2 legislaturas. Quando Summerton nasceu, seu pai o consagrou a Deus para o ministério. Anos mais tarde, esse jovem pastor, fruto da consagração dos seus pais, deixou sua pátria para plantar no Brasil a bendita semente do Evangelho. Ele lançou em solo pátrio as bases de uma grande obra que tem florescido até os dias de hoje. Muito bem, vamos para o quarto ponto. Para que reconhecemos que os planos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Então veja, o sonho de Ana era muito pequeno. Suas aspirações não eram suficientemente ousadas. Deus, porém, não realizou o sonho de Ana no seu tempo, porque tinha algo maior e melhor para fazer na vida dela. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. O plano de Deus para Ana não era apenas que ela fosse mãe, mas mãe do maior profeta daquela geração. Samuel não seria um homem comum, mas aquele que levaria o povo de Israel de volta a Deus. Ela chorava porque queria ver seus sonhos realizados, mas Deus os adiou porque almejava algo melhor, mais elevado que ela. Quando pensamos que Deus está distante ou indiferente aos anseios mais profundos da nossa alma, quando achamos que Ele não se importa com a realização dos nossos sonhos, Ele, na verdade, está trabalhando em nós. E Ele está trabalhando por nós, fazendo maravilhas maiores do que poderíamos imaginar. José foi um jovem marcado pela injustiça. Veja, sofreu desprezo e o ódio de seus irmãos. No Egito, foi lançado injustamente na prisão. Foi vítima de ingratidão do copeiro mor do faraó, ficando ainda mais 2 anos mofando na prisão. Apesar de tudo isso, queridos, qual foi o fim da história? Ele virou governador daquele vasto império.
E aqui o nosso quinto e último ponto. Para que entendamos que Deus faz todas as coisas no seu tempo e conforme o conselho da sua vontade. Deus é soberano. Ele está assentado na sala do comando do universo. Não permite que nenhuma folha caia de uma árvore sem a sua permissão. Nenhum fio de cabelo de sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permite. No auge da crise, Ana teve uma profunda experiência com Deus. Depois de vislumbrar a majestade de Deus, receber dele um grande milagre, Deus age no seu tempo. Ele não se deixa pressionar. Ele é livre e soberano. Muitas pessoas querem determinar o que Deus deve fazer, como deve fazer e até quando deve fazer. A resposta de Deus não vem segundo o nosso tempo, pela pressão da nossa agenda. Deus tem o seu tempo certo de agir. Ele muitas vezes protela os nossos sonhos para realizar coisas maiores em nosso favor. Ana tem uma compreensão da majestade de Deus. Ela passa a perceber que Deus não apenas faz as coisas ao teu tempo, mas também conforme o conselho da sua vontade. Ele é Deus, exaltado quando dá a vida e exaltado quando a tira. Quando cura a doença e quando deixa de curar. Quando exalta e também quando rebaixa. Quando responde a oração e quando adia os nossos sonhos. A majestade de Deus também reside no fato de que quando Deus age, ninguém pode impedir a sua mão. Deus não deixou de agir milagrosamente em nossos dias. O tempo dos milagres não cessou. Deus não escondeu a sua mão. Os médicos podem dar um diagnóstico final assim, por exemplo, não há cura. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Mas se Deus assim desejar, assim quiser, existe a cura. O mundo inteiro pode trombetear aos seus ouvidos. A sua casa está perdida. Sua causa lá está. Não tem solução. Mas se Deus quiser, você triunfará. Quando Deus age, ninguém pode deter o seu braço. Nosso coração deve descansar nessa verdade bendita. Como Ana, devemos exaltar a pessoa de Deus e prostrados devemos adorá-lo por seus grandes feitos. Isso lá em 1 Samuel, seu capítulo 1, versículo 28. Queridos, agora, uma palavra final. Descansa em Deus, de todo o teu coração, seja qual for os seus sonhos, que eles estão sendo postergados. Quais foram os seus sonhos que você possui? E muitas vezes eles parecem não se concretizar. Deus está trabalhando para fazer algo muito melhor para você. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar e vamos assim encerrar o nosso estudo nesta noite. Pai, muito obrigado por esta noite, pelo estudo que o Senhor nos dá. Permita, Deus, compreendemos porque muitas vezes nossos sonhos são adiados por Ti. Muitas vezes, ó Deus, o peso do tempo, as dificuldades no nosso dia a dia, Senhor, às vezes não nos permite ver a Tua grandeza, o Teu agir, muitas vezes que o Senhor está preparando o melhor para nós. Nos ensina, Senhor, a aprender a esperar, a aprender a confiar em Ti e a aprender a depositar a nossa vida por completo diante do Seu santo altar. Muito obrigado, Deus, por isso. Abençoa nossos filhos, nossas vidas. Abençoa, Pai, os nossos familiares. Abençoa, Deus, todos aqueles que estão enfermos e doentes. Pedimos, Pai, a Tua unção sobre cada um de nós. Nos ajude, nos auxilie a compreender as Tuas verdades bíblicas para que possamos colocar em prática em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por esta noite. Abençoa Teus filhos espalhados pela face da terra. Te pedimos a Sua bênção sobre todos eles e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um forte abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.